Olá, estamos aqui de novo nesse mesmo exercício maravilhoso que vocês se divertiram bastante, né? E então falamos sobre a diferença de longo e curto prazo, que é a classificação dentro do ativo ou passivo em circulante ou não circulante. Mas uma outra coisa que apareceu aqui é quando a gente falava, vendeu a prazo tanto por cento do estoque, e aqui vendeu mais 60% do estoque. Por que está mencionando essa questão do estoque e que a gente não viu isso, não foi cobrado no exercício, dado que vocês estão trabalhando mais com a ideia de prestação de serviços, né? Porque quando a gente presta serviços, beleza, eu reconheço a receita. Não necessariamente teve um custo diretamente relacionado. É aquele custo de estrutura, né, disponível quando eu estou falando de serviço. No caso de mercadoria, eu vendi mercadoria. Eu fiquei rico, né? Arrasei, feliz, comemoração, reconhecemos a receita. A receita vai gerar um aumento do meu patrimônio, né? O patrimônio líquido da empresa vai crescer, dada a operação. E a pessoa vai vir me pagar, né? Então, receita de vendas que vocês fizeram, o crédito, enquanto o débito vai acontecer na conta de clientes, vou receber. No entanto, por que diabos essa pessoa vai me dar dinheiro? Principalmente nesse aqui, vendeu no cartão de débito, o dinheiro entrou na hora. Por que uma pessoa está entregando dinheiro para a empresa? É uma pessoa feliz, alegre e contente, que quer ver o mundo melhor, então ela fica consumindo em empresas aleatórias, que ela não sabe se vai dar uma destinação divertida ou não para aquele dinheiro, né? Não é filantropia, né, gente? Então ela está fazendo uma troca. Lembram lá que quando a gente está discutindo ativos, né, a gente tem aquela definição que ela está no CPC e traduzindo ela, né, são coisas que são sob o controle da entidade. Então, uma coisa, qualquer coisa que seja, no controle, ela define como vai usar, para que vai usar, como que vai receber. A ela é definido o benefício de ter os fluxos de caixa que essa coisa vai gerar e ela espera futuros benefícios econômicos. Se eu não tiver futuros benefícios econômicos atrelado a essa coisa controlada por mim, morreu não é um ativo. Tudo bem? Então, isso que é o item mais importante em termos de ativo. É importante ter essa definição. Já quando eu estou falando de passivo, são obrigações, saída de recursos que vai acontecer da minha empresa. Não importa quando ela vai acontecer. Se estiver claro, materializado, eu sei quanto eu vou pagar e quando eu vou pagar, eu tenho um passivo. O patrimônio líquido é a minha obrigação com os sócios. De certa forma, é o valor que os sócios disponibilizaram para a empresa para investir. E esse valor todo que eles disponibilizaram foram imediatamente alocados dentro do ativo. Então, ali no patrimônio líquido não tem dinheiro, gente. É dívida com o sócio. Mas está representando o quanto de recurso que os sócios deixaram disponível para a empresa. Tudo bem? Tudo já alocado dentro do ativo. Então, essas são as contas patrimoniais. Esse é o sentido dessas contas. Coisas que vão trazer futuros benefícios econômicos. De outro lado, obrigações que vão fazer com que eu tire o dinheiro da entidade pela própria operação dela, né? Tem data certa para pagar. E 3, o dinheiro dos acionistas que eles entregaram para que eu fizesse bom uso dele, gerasse resultado e depois devolvesse para eles. Tudo bem? Esses são os elementos patrimoniais. Quando a gente pensa nas demais contas, a gente tem contas de resultado. Dentro das contas de resultado, a gente tem despesa e receita. Receita é essa coisa que aumenta o meu patrimônio líquido, aumenta a obrigação que eu tenho com o sócio, né? Aumenta quanto o sócio está disponibilizando para mim, porque eu fiz uma boa gestão do recurso e multipliquei aquele valor que ele me entregou e eu tenho mais do que ele tinha me entregue no início. Então, esse é o resultado da operação trazido pela receita. No entanto, geralmente, né, salvo algo muito milagroso, que desconheço totalmente, para que eu tenha esse acréscimo patrimonial, para que eu tenha transformado aquele dinheiro que ele me entregou em mais dinheiro, né, eu tenho que sacrificar alguma coisa. Eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que, né, ir lá, prestar um serviço. Prestando serviço, eu estou fazendo esforço e aumentando o recurso. Provavelmente, além da minha própria mão de obra, eu vou ter outros custos, como energia, como aluguel, que vocês já estavam lançando nos exercícios anteriores. No entanto, quando eu estou falando da venda de mercadoria, eu estou aumentando aquele recurso que os sócios me disponibilizaram pela venda. Aumentou o meu patrimônio. No entanto, ao mesmo tempo, o que aconteceu?
O cliente pegou o produto, colocou embaixo do braço e saiu pela porta. Quando ele saiu pela porta, eu não tenho mais esse recurso. Então, eu sacrifiquei esse recurso. Eu abri mão de ter um item ali parado, que estava à disposição de venda, para vender. E eu tenho que dar a baixa disso no meu patrimônio. Então, pensem assim, gente, o que aconteceu? O cliente levou embora o produto. Se ele levou embora o produto, ele não me pertence mais, ele vai ter que ser registrado na contabilidade. Não só o que o cliente vai me pagar, ou o que ele já me pagou, mas também aquilo que eu abri mão de ter para que o cliente me pagasse. Então, essa é a discussão que a gente vai começar agora. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Antes de eu começar a falar enlouquecidamente, e daí não ter nada a ver com o que a gente tá falando uma coisa e aparecendo na tela outra. Então, a gente vai falar de inventário. O que é inventário? Uma palavra que a gente escuta muito no dia a dia quando acaba falecendo alguém e tem que distribuir entre os herdeiros, né? Então, esse é o inventário que a gente escuta e pensa quando fala. Mas, dentro desse negócio de você distribuir os bens de uma pessoa, o inventário em si é ir lá, catalogar as coisas e dizer quanto essa pessoa tem. Quando a gente está falando aqui de contabilidade, a gente está pensando nos estoques. Então, quando a gente está falando de inventário, nós estamos falando do controle do estoque, que é exatamente isso, ir lá e ver quanto que tem dentro do estoque. Entra no estoque e vai contando. Tem um desse produto, 2 desse produto, 50 desse outro, e o total é X. Tranquilo? Vamos lá. Os estoques. O que é estoque? A gente pode ter diversos tipos de estoque, mas para o CPC, o que é estoque? São bens que foram adquiridos pela empresa com o objetivo de vender. Tudo bem? Isso é estoque. Eu tenho estoque de produto de limpeza. Beleza, o CPC ele não está preocupado com configurar esse elemento como estoque. Estoque para ele é esse bem que eu comprei com o objetivo de vender. Então, o objetivo, a operação vai gerar resultado pela venda desses itens. Tranquilo? Aqui, eu vou disponibilizar essa apresentação, então não se preocupem, né? Mas, basicamente, está trazendo isso de novo, né? Bens adquiridos para venda. Dentro deles, se eu estou dentro de um processo produtivo, né? A gente vai ver empresa comercial inicialmente. Empresa comercial, ela compra o troço pronto e vende ele como recebeu. Uma loja, você vai lá e não espera que a televisão tenha sido produzida dentro da loja. Ela foi produzida em algum lugar, whatever, não quero nem saber. Pode ser minha preferência de marca, pode ser, mas eu só quero um produto pronto que funcione. Então, a empresa comprou um produto pronto que funciona e está revendendo. Num processo industrial, né, a gente vai ter estoque também de produtos acabados, produtos em processo de produção. Produto acabado é aquele, está pronto para entregar para o cliente. Em processo de produção, está no meio do caminho. Mas a gente tem matérias-primas e materiais aguardando utilização. Então, a gente tem estoque compreendendo todos esses materiais que vão compor o produto final. Tranquilo? Tendo aquela lógica de bens adquiridos para venda, embora ainda esteja em processo de transformação para daí ser vendido. Quando a gente pensa no estoque, então a gente já começa a ver, quando eu vendo mercadorias, eu estou aumentando o patrimônio da empresa, né? O patrimônio dos sócios que ele deixa à disposição da empresa. Aumentando esse patrimônio, eu quero saber como que eu gerei esse resultado, esse aumento do patrimônio. O aumento do patrimônio de imediato, ele se dá pela receita. Mas ele só vai ser efetivo se aquela receita que eu gerei for maior do que todos os gastos para gerar essa receita. Então, por isso, a receita, que é o suprassumo da contabilidade, todo mundo trabalha pensando na receita e gerar ativos, ela é super importante, mas ela tem que ser superior àquilo que eu tive que me esforçar e dedicar para que ela acontecesse. Então, e esse esforço, essa dedicação, né, monetariamente, a gente vai pensar em despesas. Então, as receitas têm que ser maior do que as despesas, e as despesas são o esforço que eu fiz para gerar essas receitas. Eu não fico fazendo despesa à toa, eu não pago a energia elétrica porque gosto de gastar energia elétrica, é um negócio prazeroso. Eu gosto de ver a loja bem iluminada, assim, né, com aquela luz. Esqueci o nome. Enfim, uma luz que gasta bastante, uma lâmpada, né? Não é LED, é whatever. Só porque eu quero que a loja seja
bem iluminado porque isso faz bem para o meu ego. Não, é porque uma loja bem iluminada atrai mais clientes e a pessoa vai lá e ela está disposta a comprar numa loja melhor iluminada do que uma loja escura, estranha, que dá medo de entrar. Tranquilo? Então, gastar com energia elétrica é um ponto de esforço para gerar aquela receita, para que o cliente entre na loja e compre. Mas, então, para eu ter esse resultado final ali, que é receita menos despesa, gerou um resultado, menor que os dois, provavelmente, a gente vai ter etapas, né, de como que gera esse mercado. Então, a gente vai ter uma apuração de lucro bruto. O lucro bruto é uma primeira medida de rentabilidade, né, de que o meu negócio está indo bem, porque eu vou pegar a receita de vendas menos o CMV. É o que a gente vai começar a ver muito, muito, muito a partir de agora. O CMV é o custo da mercadoria vendida. Mas isso é só falar o que cada letra está querendo dizer ali. Eu quero que vocês entendam o que isso impacta, o que isso reflete efetivamente no dia da empresa. Custo da mercadoria vendida é quanto que eu paguei pela mercadoria que o meu cliente levou embora. Tudo bem? É quanto que eu lá no início desembolsei, tirei, falei com o meu fornecedor, combinei, ele me entregou tudo certinho e quando o cliente efetivou a compra, ele levou embora. E eu sacrifiquei tudo que eu havia pago para ter aquele produto. Tudo bem? Então, o CMV, quanto que eu paguei pelo produto que o cliente levou embora. Tá? Então, custo da mercadoria vendida. Isso é só falar o que as letras significam. Eu quero que vocês compreendam. Então, provavelmente, nem que seja semestre que vem, eu devo estar, né, perguntando para vocês repetidamente o que é CMV e eu não quero ouvir custo da mercadoria vendida. Eu quero que vocês me expliquem que é aquilo que eu paguei pelo produto que o cliente levou embora. Precisa ser com essas palavras? Não, desde que demonstre que vocês entenderam qual que é o sentido de CMV. Então, quando eu desconto da receita de vendas o CMV, o que eu paguei pelo produto que o cliente levou embora, eu tenho o lucro bruto. Então, a primeira medida de lucratividade, se a minha operação está dando resultado. Se eu não tiver lucro aqui, tenho que repensar, né? Porque a minha operação não está dando prejuízo e eu estou tendo que correr atrás de outra forma. Então, como a gente viu, na hora que eu vendo a mercadoria, eu fico feliz, comemoro, né? Legal. E eu também tenho que dar baixa desse CMV. Eu tenho que dizer assim, ó, parte daquele produto que eu tinha ali no estoque não existe mais porque o cliente acabou de levar embora. Se ele levou embora, eu, tipo, pro efeito patrimonial, tipo assim, sumiu. Eu tenho que ir lá e reduzir o ativo. O ativo estoque não está no mesmo número que estava antes da venda. Tudo bem? Então, CMV é uma despesa. O que é despesa? Sacrifício para gerar receita. Esse é o sacrifício para gerar receita mais direto possível, né? Porque eu entrego o produto para o cara e o cara me dá o dinheiro dele. Então, não tem dúvida. É isso aí, é uma despesa. Então, custo da mercadoria vendida. Muito embora tenha custo no nome, ele não é custo, ele é despesa. Então, no momento que eu reconheço a receita, comemoro feliz da vida, né? Todo mundo sabe como reconhecer receita, eu também vou reconhecer a saída daquele produto. Uma despesa com custo da mercadoria vendida, CMV, e em contrapartida uma redução do estoque. Por outro lado, a gente vai ter também compras, né? Então, aqui na venda, receita, resultado, estou aumentando, comemorando, rei do camarote, cheio da grana, né? A receita de vendas, aumentando o patrimônio e aumentando caixa ou clientes. E o custo da mercadoria vendida, para eu poder comemorar, eu tive que fazer alguma coisa. Ou alguma coisa é entregar produtos para o cliente. Quando eu entrego produtos para o cliente, reduz o valor que eu tenho no estoque. Concorda? O estoque não é o mesmo. E o CMV, a despesa, reduzindo aquele lucro que eu comemorei tanto aqui no início, é o mesmo valor que saiu do estoque, do CMV. O que mais que interfere no estoque? Compras de mercadoria. Acho que isso está bem tranquilo, né? Funciona como compra de qualquer coisa. Efeito inicial, está saindo o dinheiro do caixa. Se não está saindo o dinheiro do caixa, se a origem não é o caixa, eu estou devendo, eu tenho um passivo, fornecedores. Em contrapartida, o estoque aumenta, debita estoque.
Então, lá naquele exercício, eu falei para vocês no vídeo passado que a gente vai refazer. Eu só vou fazer alguns ajustes para tirar operações que talvez não vão agregar tanto e colocar pelo menos uma compra de mercadoria, para ver o que isso faz sentido para vocês. Mas, assim, não tem grande mistério. A única coisa é que eu estou comprando um bem como se fosse um imobilizado, só que é um bem que eu vou gastar revendendo aquele produto para outras pessoas, que cai na definição de estoque do CPC. Então, debito estoque, aumentou o meu ativo estoque, reduziu o meu ativo caixa, reduziu o meu ativo banco, ou fiquei devendo, aumentou meu passivo fornecedores. Tranquilo? Então, beleza. Agora vamos dar mais um passo, né? O CPC ele vai dizer assim, ó, que o estoque tem que ser mensurado. O que é mensurado? É atribuir valor. Eu vou dizer que o estoque vale ou o custo, e o custo é o que eu gastei para ter aquele produto disponível, ou então o valor realizável líquido. Por quê? Porque às vezes aquilo que eu paguei pelo produto, legal, representa, dá uma ideia do que é o valor daquele item, mas passado 3 semanas, deu uma chuvarada e inundou o estoque e eu perdi tudo. Ou eu posso vender para sucata, ou qualquer coisa assim. Então, o valor de custo não representa mais aquele valor daqueles itens. Por que ficou ruim esse exemplo? Não. Vamos dizer que choveu e porque molhou alguns produtos, embora eles ainda possam ser vendidos, as pessoas estão dispostas a pagar um pouco menos por ele, tá? Sei lá, não sei que produto seria esse. Não sei. Roupa, não compraria roupa que passou foi molhada e secada, sei lá de que jeito. Não sei. Me ajudem aí, pensem em alguma coisa que molhou e que dá para vender ainda, mas o preço não é o mesmo. Mas às vezes nem é isso, né? Vamos dizer que você tem uma loja de celulares e saiu modelos novos. Aquele modelo antigo que você tinha ainda consegue, o valor do custo ainda representa o quanto eu vou conseguir vender? Então, o valor realizável líquido é quanto que eu consigo ganhar pela venda daquele item se eu fosse vender ele agora. Por quê? Porque com a passagem do tempo, talvez aquilo que eu paguei seja mais do que aquilo que eu vou conseguir recuperar. Então, vou sempre escolher o menor desses dois valores. Ou o que eu gastei para o teu produto, ou então quanto eu consigo vender ele. Por que é o menor? Porque se eu for ficar mudando, eu consigo vender ele por tanto e é mais, eu vou ficar sempre ajustando para cima o estoque e isso vai gerar distorção, atrapalha a análise e pode ser fraudado, né, gente? Pasmem, mas as pessoas podem tentar manipular resultados da demonstração contábil. Então, isso não é permitido. Como é que eu chego no valor realizável líquido? É o preço de venda, vendendo aqueles ativos, aquele estoque, menos custos estimados para conclusão. Se o troço ainda não está pronto, sou uma indústria, né? Eu tenho que concluir aquilo para que eu possa vender. E os gastos estimados para vender. Eu vendo, eu pago a comissão e eu pago o frete e impostos. Então, tudo isso tem que ser descontado desse valor de venda para chegar nesse valor realizável líquido. Aquilo que realmente vai entrar na minha mão e vai ficar para mim por vender aquele item. Então, é possível que aconteça que o valor realizável seja mais baixo do que o valor que eu paguei inicialmente para ter. No entanto, né, o que pode gerar aquilo que a gente já discutiu, né? Produtos danificados. Então, um amassadinho num celular, um eletrodoméstico, você foi lá na loja e está um pouco danificado, e isso pode reduzir. Produtos total ou parcialmente obsoletos, por exemplo, daquele celular que saiu modelos novos e o valor caiu. Preços de vendas diminuíram. Imaginem que você vende CD. E daí começa a era da internet, né? Que todo mundo tem acesso ao Spotify. Isso impactou o valor dos CDs? Provavelmente, muita mídia, muito CD lá prontinho, não foi vendido e teve uma redução generalizada dos preços.
O custo para terminar aquele item aumentou. Então, isso faz com que também a estimativa aqui do que vai sobrar para mim, no fim das contas, vai ser menos. Então, essas são as discussões que levam até essa dualidade, ou custo ou valor realizável líquido. Porque na dinâmica empresarial, você pode ter várias vezes a situação de redução do preço daquilo que você pagou. Tipo, aquilo que você pagou caro, comprou caro e você se fudeu. Tá, desculpa. Tomara que o YouTube não corte essa parte, né? Quando a gente, mas então, por um lado, valor realizável, aquele que eu vou conseguir vender o bem e sobrar no meu bolso. Mas a maior parte das operações a gente imagina que você não está comprando caro o troço, né? Você está comprando por um valor que você acha que vai conseguir recuperar. Então, o que vai entrar no custo? Então, lá na compra de mercadoria, que eu vou debitar o estoque e creditar a caixa, em quanto que eu vou debitar o estoque? Enquanto eu vou aumentar o estoque? Eu vou aumentar ele em tudo o que eu gastei para ter aquele produto. Então, o que o CPC diz é o preço, né, de aquisição, mais todos os custos diretamente relacionados com aquela aquisição. O que isso significa? Preço é compra. Comprei um forno por R$150. Na hora que eu comprei o forno, teve impostos. Então, 150, falei? Vamos dizer que tinha mais R$20 de impostos que adicionou. Então, R$170. Eu também tive que pagar o frete. Vou pagar o frete? Tenho. Eu tenho como não pagar o frete e ter o produto aqui? A menos que o seu fornecedor vai te entregar e não cobrar nada por isso, o que é improvável, né? Você vai ter que pagar o frete. E eu posso, né, descontar descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes. Então, se o cara me der um desconto, reduz o preço de compra. Tudo bem? Isso vai gerar o custo geral de aquisição. O custo geral de aquisição é todo o desembolso que eu vou ter agora ou depois, mas que é diretamente relacionado com aquela aquisição de produtos. Se eu não fosse comprar aquele produto, aquele valor não seria desembolsado pela empresa. É aquele esforço. Então, vai lá. Custo e despesa. Despesa a gente já viu que é o esforço para gerar receita. Por outro lado, o custo, eu digo que é o esforço para gerar produto. Para eu ter o produto aqui, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Que é dinheiro pelo valor do produto, pelos impostos que vão gerar, né? Pensando nos impostos, comprar um produto de outro estado, vocês devem ter ouvido, tá travado lá na fronteira até pagar o imposto. Então, paguei mais o imposto lá da fronteira. Então, esse valor adiciona o estoque, o custo do estoque. Mais o frete, mais o seguro, mais o que quer que seja. Se eu tiver que pagar mais um despachante para fazer alguma coisa, né? Então, tudo isso vai ser agregado ao custo do estoque. Qual que é a lógica disso? É que se eu estou disposto a gastar tudo isso para ter esse produto, é que pelo menos esse valor eu espero conseguir recuperar vendendo o produto. Tranquilo? Posso fazer um negócio? Posso. Posso pagar mais caro do que faz sentido. E daí eu venho para valor realizável líquido, que diz que eu me ferrei. Tranquilo? Agora. Então, já sabemos. Quando a gente compra, você vê, olha na nota lá, qual que é o valor? Olha o do lado lá, o canhoto lá do frete. Quanto que eu paguei de frete? Vê tudo que você pagou a mais e lança no estoque. Agora, na hora de tirar do estoque, qual vai ser o valor que eu vou dar baixa? Quanto que saiu do estoque na hora que o cliente carregou embora o meu produto? O valor da venda? Eu vou vender pelo mesmo tanto que está lá no estoque? Não, né, gente? A lógica, né, capitalista que vai seguir é lucro. Para eu ter lucro, eu tenho que vender por um valor mais alto do que eu paguei. Se eu vender pelo mesmo preço e eu ainda tenho um funcionário lá para vender, eu já estou tomando na cabeça. Não é a lógica do negócio. Então, eu vou ter que mensurar o custo do estoque. Nesse aspecto, lá no exercício, ele fala 60% do estoque, coisa, que é uma forma bem simplificada de fazer. Já vamos encarar o negócio na realidade da vida, né? Quando você vende alguma coisa, ninguém está te dizendo, você está vendendo 60% do seu estoque, tá? Então, exige um controle. Existe mais de uma forma de fazer isso. A gente vai começar pelo inventário periódico, que ele está dizendo que eu vou controlar o estoque da mercadoria
somente quando eu vou encerrar o exercício social. E como é que eu controlo o estoque? Indo no estoque, contando todos os itens e verificando quanto que eu tinha no início. Tudo bem? Fazendo essa contraposição do que eu tinha no início, mais que eu comprei, menos o que sobrou, eu vou descobrir quanto que eu vendi. Tranquilo? Então, isso, o inventário periódico, ele é muito utilizado por empresas pequenas que não vão ter uma capacidade de controlar a cada movimentação, né, no estoque, como que é feito. Então, para a gente calcular, a gente não vai se preocupar com o CMV na hora que eu faço a venda. Não é logo após a venda que eu faço o controle do estoque. Eu vou fazer esse controle, né, do CMV, da baixa e reduzir o estoque, no encerramento do exercício. Por quê? Porque quando eu faço a venda, eu não sei qual que é o CMV. Eu só vou saber na hora que eu entrar no estoque, contar tudo, ó, tem isso, tem aquilo, total é tanto, aí eu descubro. Então, para calcular o valor do estoque, né, a gente vai usar o método da diferença. E para esse método de diferença, que ele vê a variação do estoque, a gente vai ter essa fórmula. Essa fórmula é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Guardem ela no coração de vocês, porque é ela que vai responder para vocês quanto saiu do estoque. Quanto saiu do estoque é o resultado do estoque inicial, saiu do estoque tudo que eu tinha no estoque no início, mais tudo que eu comprei. E vamos combinar que o estoque inicial é compra, só que é a compra que não é a compra desse período, é a compra de períodos anteriores. Meses atrás, vários meses, ao longo de vários meses, eu fiz várias compras. E essas compras ficaram acumuladas no estoque. Então, se a gente for simplificar isso aqui, tudo isso aqui é compras, né? Todos esses itens. O estoque inicial é a compra que eu fiz nos períodos anteriores e agora as compras desse período. Então, estoque inicial, o que eu tinha, eu entrei lá no estoque e fiz o inventário. Tenho 100. Comprei mais 20. Aí, quando terminou, lá no fim do período, eu descontei as vendas. Desculpa, gente. Não descontei as vendas, não. Eu descontei o estoque final. Desculpa. Aqui está fazendo a conta do estoque final. Eu apaguei aqui. Me empolguei, desculpa. Então, menos o que eu vendi vai dar o estoque final. Mas não é essa forma que eu estou interessado. Eu estou interessado nela transformada aqui, que eu esqueci que estava dessa forma. Então, CMV, custo da mercadoria vendida. O valor que eu vou dar baixa do estoque. Aquele produto que o cliente botou embaixo do braço e saiu pela porta é o estoque inicial mais compras, o que eu falei para vocês, que isso aqui é a mesma coisa que compras. Eu não vou escrever porque eu não tenho habilidade motora para isso. Então, isso aqui é compras, essas são compras passadas, compras que no início do período eu entrei no estoque, contei e disse, tem tanto. Essas eu controlei em razonete do estoque, né? Eu vejo quanto que foi as aquisições. E menos o estoque final. Então, eu vendi tudo, a lógica é essa, eu vendi tudo que eu comprei, tudo que ou já tinha no passado, ou eu comprei nesse período, menos o que eu entrei no estoque e ainda enxerguei lá, né? Olha, tem esse produto. Se tem esse produto aqui no estoque, eu não vendi ele. Então, ele continua no estoque. Então, estoque inicial, que é o que eu tinha no período, no início do período, mais as compras desse período, menos o estoque final. Então, para a gente ter isso monetizado, né, para a gente ver esse resultado, uma empresa tinha um estoque inicial. Ela entrou lá no inventário. O inventário de um ano, o inventário final de um ano é o inicial do próximo, né, gente? Que nem o balanço. Então, ela tinha contado, no final do exercício para terminar, tinha 170 mil. Se ela tinha 170 mil, ela iniciou esse com 170 mil. Em 2009, e tinha efetuado compras durante o exercício de valor de 500 mil. Então, estoque inicial é 170, e compras 500 mil. Então, tudo que eu comprei, considerando esse ano e o ano passado, foi 670 mil, a soma desses dois. Então, eu comprei 670 mil
E ficou no estoque, ainda tinha lá paradinho, 520 mil. Se tinha 520 mil, significa que 520 mil não foi vendido. Continua aqui, estou vendo aqui, ó, o produto, esse produto aqui, ele não foi vendido. Eu tenho CMV de 150 mil. Então, a fórmula do CMV é lógica, intuição, gente. Estoque inicial mais compras se referem às compras. Estoque inicial são as compras do período passado, que eu entrei lá, tá aqui. Estou vendo o produto, ele existe. Comprei mais, então recebi, assinei lá. Então o produto também existe, está aqui guardado. Vou lá e conto no final, 520 mil. Então eu sei que 520 mil eu não vendi. Todo o resto eu vendi, 150 mil. Numa coisa um pouquinho mais divertidinha, né? A gente tem esse exercício aqui, que ela tem um estoque inicial de 160 mil, tem compras a prazo ou não, não interessa, né? Essa parte aqui vai ser para o lançamento. A gente está pensando somente na parte do CMV. Então, a gente vai focar aqui nos valores da aquisição. Então, a gente tem uma primeira de 110 mil, uma segunda de 90 mil e uma terceira de 116 mil. Eu vendi no ano 550 mil. Para o estoque, por quanto eu vendi as coisas? Interessa? Não interessa. Então, eu tenho um saldo inicial de 160 mil, tenho uma primeira compra de 110 mil, uma segunda de 90 e uma terceira de 110. Vou lá. E aqui foi feito, para o exercício, só para dificultar a vida de vocês, foi feito um custo médio unitário, porque aqui falou que a gente tinha 80 unidades. Ó, foi lá e contou, eu só estou passeando na tela, né? Que maravilha. 80 unidades. E essa informação aqui, desnecessária, né? Não interfere no valor do estoque a venda. A venda vai interferir no sentido de o produto foi tirado de lá, mas o valor pelo qual eu vendi não interfere no valor do estoque. Eu sempre vou dar baixa pelo que eu paguei. Eu vendi por bem menos. Fez porque quis, né? Se não quisesse vender, deixava lá parado, ele não ia reduzir. Então, essa aqui não interessa. E eu tenho 80 unidades, paguei tudo isso nas aquisições, foi feita uma aproximação. Nos exercícios a gente não vai ter algo tão complicado, né? 1.488,50. Então, se tem 1.488,50 e 80 unidades, né? Eu tenho um estoque final de 119.080. Se o estoque inicial era 160 mil, tive compras de 100, 90, 116, deu 316, 320. Então, o que eu tinha de mercadoria? Tudo que eu tinha no início, estoque inicial, mais as compras. E o que eu vendi? Tudo isso aqui que eu já tinha, menos o que continua aqui. Então, continua aqui 119.080. Significa que 357.240 eu vendi. Por quê? Porque existia no meu estoque, porque ou já estava lá no início, ou eu comprei durante esse exercício, e sobrou, continua aqui, estou vendo 119.080. Então, o que eu estou vendo, certamente eu não vendi, né? Então, esse é o custo da mercadoria vendida. Quanto eu paguei pelas mercadorias que estou vendendo agora. Como é que faz esses lançamentos? 160 é o estoque inicial. Comprei 110 mil de mercadoria. Aumenta o estoque. É o custo do estoque. E nos fornecedores, 110 mil de dívida. 90 mil. De onde que veio esse recurso? É a segunda compra. Fiquei devendo. A origem do recurso é fornecedores, a aplicação estoque. E a última venda também, a origem é fornecedores, foi tudo a prazo, 116.320 e 116.620 aumentando o estoque. Então, esse é o valor das aquisições. Então, estoque inicial mais compras. Vou apurar o CMV. O CMV é tudo que eu tinha lá no início, 160 mil, mais todas as aquisições. Então, o que eu tive de estoque? É a soma disso tudo aqui, menos o que ficou lá no estoque. Como é que eu descobri esse 119,80?
eu vi que eu tinha 80 unidades, e que essas 80 unidades tinham um custo médio de R$ 1.488,50, então eu sabia que sobrou R$ 119.080 em estoque. Menos o que eu... Então, o que eu tenho menos o que eu tinha antes é o que eu vendi. Então, eu vendi 357.240. Mas a receita não tem nada a ver com esse valor. A receita continua aqui. Felicidade, alegria, né? Fiquei rico no momento em que eu faço a venda, o reconhecimento da receita, contra o direito de receber aqui dos clientes 550 mil. E a gente vai para o resultado bruto, o lucro bruto da operação. Receita de venda, 550. Foi por isso que eu vendi. Menos o custo da mercadoria vendida, 357.240. E até aqui, a minha operação deu lucro. Eu estou tendo um resultado bruto, um lucro bruto de 192.760. Então, a princípio, está valendo a pena vender as mercadorias, porque depois de eu tirar o que eu paguei por elas, ainda está sobrando lucro. Tranquilo, pessoal? Então, é isso que a gente vai começar a fazer. Então, inventário periódico, primeira coisa do estoque, né? A gente vai ter uma forma indireta de apurar o custo do estoque. O custo vai ser apurado pela diferença entre tudo que eu adquiri menos o que eu continuo vendo aqui no meu estoque, né? Estou com as coisas aqui, logo não vendi. Tranquilo? Então, eu vou fazer um ajuste ali no exercício para que a gente possa ter compra de mercadoria que não tem nenhuma e vou colocar o estoque final. Então, vocês vão ter a informação do estoque inicial, vocês vão ter o valor das compras e o valor do estoque final. Com isso, vocês vão poder apurar o CMV para lá no final do exercício, ó, aqui, registrou a compra, registrou as 3 compras. Idealmente, na verdade, esse CMV deveria ser depois da receita. Por quê? Depois teve a receita num dia, teve receita no outro. Teve 30 dias de receita, várias receitas aconteceram. Só lá no último dia, no dia 30 de agosto, vai ser feita a apuração do CMV. Tranquilo? Então, desculpa aqui, gente. Aqui não deveria ser o 4, não. Aqui não deveria ser o 5. Esse deveria ser o 4. E esse, o 5. Só depois da apuração de todas as operações do período. Então, receita de venda eu vou ter constantemente, várias vezes. Mas a baixa do CMV só vai acontecer no final. Por quê? Porque no dia 2, quando eu fiz uma venda, eu não tinha a menor ideia de qual era o CMV daquele produto que eu vendi. Eu tive que esperar chegar no final para eu fazer a contagem física e dizer, ó, sobrou 119.080. Se sobrou 119.080, eu vendi, né, produtos que eu tinha pago 357.240. Tranquilo? Então, gente, bons estudos. Vocês vão refazer aquele exercício inicial, considerando a diferença de contas de ativo circulante e não circulante e também considerando a apuração do estoque pelo método de inventário periódico. Periódico significa o quê? Que a cada 12 meses eu paro tudo, vou lá e conto. Ou a cada 30 dias. Então, ele acontece com uma frequência de tempo específica. Tranquilo? Bons estudos. Qualquer dúvida, estou aí, me chame no WhatsApp. Vamos fazer uma videoconferência, o que for, para a gente tirar todas as dúvidas possíveis. Tranquilo? Até logo, gente.